Olá, meus queridos alunos, então estamos de volta no nosso segundo vídeo sobre a nossa primeira aula à distância, né? Que a gente está tratando aí sobre o dano moral na responsabilidade civil. Esse é o nosso segundo vídeo. Provavelmente aí nós só terminaremos o tema referente ao dano moral na aula da semana que vem, mas vamos dar então continuidade a esse nosso tema, dano moral. E a observação quarta, que foi onde eu parei na aula passada, né? Eu estava inclusive falando sobre essa questão do dano moral in re ipsa, desde o início da aula, e o que pressupõe esse dano moral in re ipsa. Comentei já na nossa aula presencial, semana passada, retrasada, eu sempre comento sobre essa questão do dano moral in re ipsa. Está diretamente ligada a essa não vinculação da condenação em dano moral a sentimentos de dor, sofrimento, angústia, depressão. Não necessariamente. É claro que esses sentimentos são a consequência de uma violação a um direito da personalidade daquele lesado, consequência, mas não pressupõe o próprio dano em si. Então vamos lá para o nosso material. O que eu coloquei para vocês na observação 4, que está lá na página 3, foi onde a gente parou no nosso primeiro vídeo da aula de hoje. Em complemento, quanto à pessoa natural, tem entendido o STJ que nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se o prejuízo. Violou um direito da personalidade, o prejuízo é presumido. Aí que se fala em dano moral in re ipsa. E aí vamos pegar aqui o que o autor Flávio Tartucci fala sobre essa questão, né? Ele coloca o seguinte: a compensação, nesse caso, independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta, que justamente atinja a dignidade do ser humano, né? De novo, a questão da dignidade da pessoa humana como sendo o pilar fundamental, o vértice de todo o nosso ordenamento jurídico, dos valores, dos axiomas que nós temos aí estudado em todas as disciplinas referentes ao direito civil, e não só ao direito civil, em todas as esferas do direito. A dignidade da pessoa humana é um pilar central do nosso ordenamento jurídico, que tem lá a previsão na Constituição Federal, e é um princípio muito comentado e muito estudado. Vamos lá então, dando continuidade aqui. Remata o autor Flávio Tartucci. Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações, não é, de dor e sofrimento, que costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas de danos morais, não se traduzem no próprio dano, mas tem nele a sua causa direta. E aí ele cita um RESP muito interessante aqui para vocês analisarem depois, porque a relatora é a ministra Nancy Andrighi, uma ministra que eu não tenho nem palavras em relação à grandeza acadêmica dessa ministra. Os acórdãos dela são verdadeiras aulas sobre o tema ali que ela está julgando. Então é o RESP 1.292.141, lá de São Paulo, tá? De 2012, e foi publicado no informativo do STJ, número 513, tá? Então vamos lá, segundo ponto do nosso cronograma de aula, o item 2 aí na página 4, para vocês acompanharem. Eu coloquei para vocês classificações do dano moral, né? Como é que a doutrina trabalha com as classificações do dano moral. Peguei aí a doutrina majoritária, tá? Primeira classificação, quanto ao sentido da categoria. O dano moral nesse quesito, né? Nessa questão, quanto ao sentido da categoria, pode ser dano moral em sentido próprio ou em sentido impróprio, também chamado em sentido amplo. O dano moral em sentido próprio é justamente aquele vinculado ao sentimento da pessoa. Quando a pessoa tem dor, sofrimento, angústia, depressão, mágoa, esse dano causado à sua personalidade, esse sentimento, não é? Ele é chamado de dano moral em sentido próprio. Olha, constitui aquilo que a pessoa sente, dano moral in natura, causado pela dor e esses sentimentos negativos que nós citamos já desde o primeiro vídeo. E o que vem a ser então dano moral em sentido impróprio ou em sentido amplo? Constitui qualquer lesão
aos direitos da personalidade, como, por exemplo, a opção sexual. Na linha do exposto, não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização. Por exemplo, alguma pessoa que venha sofrer alguma ofensa em razão da sua opção sexual, certamente não precisa demonstrar que aquilo atingiu um sentimento profundo de dor, de humilhação, e ela simplesmente precisa comprovar a conduta. Olha só, esse agente, ele realizou essa conduta que violou um direito da minha personalidade. Ao nexo de causalidade, pronto, já seria aí cabível a indenização por dano moral, independentemente dessa pessoa que foi ofendida comprovar que, enfim, ficou se sentindo mal e agoniada com a situação e que aquilo ali gerou um quadro depressivo. É óbvio, como eu falei já no nosso primeiro vídeo, que esse sentimento ele pode gerar ali, dependendo das consequências, não é uma dosimetria, uma dosagem diferenciada em relação à quantificação do valor aí a ser atribuído a título de compensação por dano moral. Mas não precisa existir esse sentimento para o dano moral ser considerado. Segunda classificação, quanto à necessidade ou não de prova. Nós temos aí o dano moral provado, ou dano moral subjetivo, e o dano moral objetivo, ou presumido, chamado de dano moral in re ipsa. Primeiro, o dano moral provado, ou dano moral subjetivo, constituindo regra geral, segundo o qual o estágio da jurisprudência nacional é aquele que necessita ser comprovado pelo autor da demanda, ônus que lhe cabe. O que nós falávamos lá do CPC, né? Artigo 373, inciso 1, falei na aula retrasada sobre esse artigo. O ônus da prova cabe, em regra, a quem alega. Aqui, em se tratando de dano moral, eu estou falando do dano moral subjetivo. E o dano moral objetivo? Está aí para vocês também. Vamos ler o in re ipsa. Não necessita de prova, como nos casos de morte de uma pessoa da família, lesão estética, lesão a direito fundamental protegido pela Constituição Federal, ou uso indevido da imagem para fins lucrativos, súmula 403 do STJ. Ou seja, simplesmente, se uma pessoa vier a perder um pai, um filho, um ente querido, em razão de alguma conduta, vamos imaginar uma conduta delituosa daquele causador do dano. Você tem o nexo de causalidade, tem o dano, tem a conduta delituosa. Nesse caso, não precisa provar, obviamente, né, que houve alguma conduta que causasse dano a um direito da personalidade, que gerou aquela dor e aquele sentimento de perda. Simplesmente o fato por si só já comprova as consequências. E, obviamente, a perda de um ente querido ou uma lesão estética por si só já gera o dever de indenizar. Se você tem uma conduta culposa, nesse meu exemplo, uma conduta culposa, uma conduta delituosa que gerou a morte de uma determinada pessoa, esse fato por si só já traz esse exemplo, né, os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil. A conduta culposa, o dano, que nesse meu exemplo foi a morte, o nexo de causalidade. Tudo bem? Vamos lá. Eu coloquei para vocês também o seguinte, vale a pena ali, ó, na mesma esteira da sumular, cite-se proposta aprovada na 7ª jornada de Direito Civil do CJF, que foi em 2015, segundo o qual o dano à imagem restará configurado quando presente a utilização indevida desse bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade. Resumindo aqui para vocês, não é simplesmente a veiculação da imagem sem a autorização dessa pessoa a que a imagem se refere, né? Eu pego lá a foto de alguém e veiculo no meio de comunicação, ainda que eu não deprecie a imagem dela, ou seja, eu só venha a violar a imagem retrato e não a imagem atributo, que evidentemente, né, não necessariamente vai trazer ali algum aspecto negativo em relação àquela pessoa. Eu posso até estar elogiando aquela pessoa, a qual eu violei a imagem retrato, peguei a foto dela, coloquei numa propaganda falando que é um grande cliente do escritório e que eu parabenizo ele por um feito X ou Y na sua vida profissional. Eu estou sem autorização desse cliente me utilizando da imagem dele, independentemente de violar a honra
subjetiva ou objetiva desse cliente, nesse meu exemplo, simplesmente pelo fato de me utilizar da imagem dele, eu já causei aí uma ofensa a um direito da personalidade, só porque eu violei a imagem retrato, mesmo sem violar outros aspectos dos direitos da personalidade, como por exemplo a honra, como por exemplo a integridade ou qualquer outro aspecto, tudo bem? Então vamos lá. Esse enunciado que eu falei para vocês é o enunciado 587, tá? Esse enunciado que eu acabei de falar aí trouxe esse exemplo da violação ao direito da personalidade em apenas um aspecto da imagem retrato, que é o mais comum, o exemplo mais utilizado aí pelos livros, né? Outra classificação, quanto à pessoa atingida, nós temos o dano moral direto e o dano moral indireto, ou dano moral por ricochete ou reflexo também chamado. Primeiro, para o dano moral direto, quais são as considerações que a gente vai fazer? É aquele que atinge a própria pessoa, a sua honra subjetiva, que é a sua autoestima, né? Ou a repercussão social da sua honra, que é a honra objetiva. Se eu venho a levantar uma inverdade e publicar nas minhas redes sociais sobre o José, esse José se viu aí maculado na sua honra subjetiva, na sua honra objetiva, então eu causei a ele um dano moral direto. Agora vamos pegar um outro exemplo. O José, peguei esse José aí como exemplo, coitado, né? Enfim, se alguém aí na turma se chama José, me perdoe, não é nada pessoal, foi um nome aleatório. Peguei o José e levei ele para passear, né? Levei ele para passear e conversando com esse José, ele me fala: Daniel, eu tive um problema sério esses dias porque eu perdi a minha mãe. O que aconteceu? E ele fala que ele está se sentindo muito mal, ele está num quadro depressivo, porque a mãe dele foi atropelada por um ônibus, um coletivo, né, que estava sendo dirigido, né, conduzido por um motorista embriagado. E aquilo ali causou uma tristeza muito grande em toda a família, uma tristeza muito grande nele, que amava a mãe mais do que tudo naquela vida. E nessa conversa eu explico para ele que por mais que a vida dele, a integridade dele física, né, não tenha sido atingida por esse evento, né, danoso, por conta desse atropelamento, ele sim sofreu dano moral. Ele sofreu dano moral reflexo ou por ricochete. O que é ricochetear? Uma bala, quando ela ricocheteia, ela bate numa parede e ela vira para uma outra direção, ela acaba atingindo muitas vezes alguma pessoa. E você ali tem um dano por ricochete. Eu vou atirar numa parede, a bala vai lá, resvala naquela parede, toma uma outra direção, eu mirei na parede, mas eu acabei causando um prejuízo num outro lugar, a uma outra pessoa. A ideia do dano moral por ricochete, o reflexo, é justamente essa a ideia, né? Por mais que aquela atitude não tenha sido conduzida ou proferida contra a pessoa lesada em primeiro plano, por mais que aquela ofensa não tenha sido dirigida a apenas uma pessoa, ela acaba refletindo também numa outra pessoa. Ou melhor explicando, se eu busco lesar ou por qualquer infortúnio da vida, eu acabo lesando José, porque José foi ali atropelado num acidente de trânsito, obviamente o dano direto a José é causado. Vamos supor que ele tenha ficado hospitalizado, mas a sua esposa, reflexamente, ou seja, por ricochete, ela também não foi atingida na sua moral, ela não foi atingida no direito da personalidade, porque ficou com aquele sentimento de angústia, também de dor, né, por ver o seu marido numa situação daquelas. Sim, então ela foi atingida por ricochete. Nesse meu exemplo do José, que está no hospital porque foi atropelado, né, um segundo exemplo, o José está lá e, obviamente, o dano moral direto a ele é cabível. Mas a sua esposa, ao seu filho, ao pai do José, que está lá no hospital, todo mundo tem ali também, de certa forma, os seus sentimentos abalados e a sua vida, de certa forma, abalada por conta desse evento danoso, que teve como vítima diretamente o José e indiretamente essas pessoas do seu círculo familiar. Tudo bem, gente? Então esse é o dano moral indireto. E aí você tem aqui o enunciado da 6ª Jornada de Direito Civil do CJF, enunciado 560, que fala o seguinte: olha, essa aqui é
é uma parte que o Tartuccio comenta o enunciado. Em suma, o dano atinge uma pessoa ou coisa e repercute em outra pessoa, como uma bala que ricocheteia. Como se percebe, amplas são as suas hipóteses, muito além da situação descrita no artigo 948 do Código Civil, que é uma referência para esse tema. Conforme reconhece esse enunciado que eu falei para vocês, o 560 do CJF. Tudo bem? Então, nós trataremos agora na sequência do item 3 desse nosso programa de aula. O item 3 traz questões importantes e controvertidas sobre o dano moral. Tá? E esse item 3 a gente vai quebrar de novo o vídeo para não ficar muito extenso e a gente vai tratar no nosso terceiro vídeo dessa nossa aula, tá bom? Então, até já!